esse trabalho, que é um trabalho velho, estava até brincando ali com a Isabela, que é um trabalho que eu comecei, na verdade, em 1986. E venho aqui na esperança de ouvir vocês, especialistas, quem sabe conseguir terminar. Portanto, não tem um caráter terminativo, é um trabalho que eu chamei de semântica histórica, mas poderia talvez se chamar de lexicologia ou de história das palavras, escolho a etiqueta que for mais conveniente. O trabalho considera a trajetória histórica, semântica, dos termos sodomita e homossexual, tomando como base alguns dicionários da língua portuguesa, publicados numa faixa temporal grande, que é do século XVI ao século XX. Claro, eu não peguei todos os dicionários, peguei alguns mais, que tiveram mais edições e mais famosos. O que é que essa análise procura evidenciar? Quer dizer, as transformações e os deslocamentos semânticos sofridos por estes vocábulos e os correlatos, os associados, quanto a seu significado e abrangência. No exercício, como eu já disse, sobre semântica histórica, história das palavras, lexicologia ou até de filologia, a rubrica. Bom, vamos começar então por aquilo que eu chamei o reinado da sodomia, ou do sodomita. Na Idade Média Ocidental, o termo sodomia não tinha os contornos semânticos precisos. Um exemplo é um testemunho francês do século IX, aplica o termo sodomia para nomear todos os atos sexuais não procriativos, categoria mais abrangente. Assim, a sodomia podia designar incesto, bestialismo, masturbação e até o coito intercrural. Michel Foucault, na sua História da Sexualidade, no volume 1, fala desse estatuto incerto, digamos, impreciso, gasoso da sodomia. Diz ele que até o século XVIII, no Ocidente, na Europa, quer dizer, a preocupação central dos tratadistas e da moral vigente estava centrada na relação conjugal. E esse resto ficava assim, no campo bastante nebuloso. É com esta imprecisão, com essa abrangência, que o termo aparece na língua portuguesa. Desde a Idade Média, os termos, falando de sodomia, sodomita, aparecem tanto na linguagem culta como no calão. Né? Como exemplo da linguagem culta, nós temos, o termo vai aparecer nas cantigas de escárnio, vai dizer, conhecido de vocês, eu fiz a apresentação. Mas eu estou tomando como base, como corpus, os dicionários. Então, vejamos como o termo sodomita e sodomia aparece no dicionário latino-lusitânico, publicado já no século XVI, em 569. Esse dicionário teve 7 edições, de 1569 até 1694. Então foi um relativo best-seller. Né? Nesta obra do Jerônimo Cardoso, o dicionarista não, isso é comum, vamos observar, não circunscreve o campo da sodomia. Sodomia, abro aspas, diz o dicionarista, é coisa malvada. Para o autor quientista, isto é suficiente, esse qualificativo negativo. Em outros termos, a sodomia é o nefando, outro nome comum na época para sodomia, e sendo nefando, quer dizer, é indizível na sua torpeza. Né? Não deveria se sujar as mãos, o dicionarista entrar em minúcias, todo mundo saberia mais ou menos o que é. E este pecado da sodomia era um delito tremendo, né, que tinha implicâncias tanto com o monarca celeste como terrestre. Tanto é que na legislação portuguesa da época, nós vamos encontrar a sodomia no rol dos crimes, né, dos pecados, que dá alçada do rei ou dos seus prepostos. Também na categoria de pecado e crime, não é? Que
que a sodomia vai aparecer nos autos do Santo Ofício. Não vou citar aqui, por questão de tempo, as Confissões da Bahia, documentos editados, que vocês conhecem, não é? Nessas confissões e nessas delações do processo dos ofícios vão aparecer menções a pecadores, praticantes do pecado da sodomia. Tanto com relação a mulheres, né? É interessante isso, com relação a homens. Um outro dicionário, dessa vez agora já do século XVII, que é o dicionário do Benedito Pereira, prosódia em vocabulário bilíngue latino-lusitano, entre lusitano e latino, cuja primeira edição é de 1634. Este dicionário também é importante, ele teve 11 edições. Ele consigna, este dicionário do Benedito Pereira, nefando, sodomia, sodomita. E sodomia, as definições, os conceitos são, portanto, circulares. Vai definir sodomia como sendo o pecado nefando. Há um pressuposto que o leitor já sabe. Nefando no sentido de impronunciável, de indizível. E até o século XIX, a sodomia será esse pecado indizível, aquele cuja feiura não deve ser dita, uma palavra vetada. E é nessa condição ainda, pulando para o século XVII, que a sodomia vai comparecer, vai ser documentada na poesia satírica, também muito conhecida de todos nós, da poesia do Gregório de Matos. Pulemos para o século XVIII, continua o mesmo interdito. Agora estou falando do vocabulário do Rafael Blutot, publicado pela primeira vez em 1712. Ele registra sodomia e sodomita. Fiel ao espírito da época, bom, vocês dirão século XVIII, século das luzes, mas não no contexto de Portugal. As luzes portuguesas mais tardias. Fiel a esse espírito, a sodomia, o clérigo, o Rafael Blutot é um clérigo, vê na sodomia um pecado. E, muito sintomaticamente, ele escreve: é um pecado indigno de definição na sua torpeza. Texto fácil. O dicionarista evita, como os anteriores, macular a sua obra definindo a sodomia. É preciso que este pecado fosse recoberto pelo silêncio, banido da fala. O padre, como os testemunhos anteriores, não quer conspurcar a sua pena, ele é bastante elíptico, para falar do assunto. Uma obra do final do século XVIII também vai continuar, que eu estou falando agora do Moraes e Silva, do conhecido Moraes e Silva, cuja primeira edição de 1789, finalzinho do século XVIII, e ele é tido como continuador da obra de Blutot. Estou tendo aqui especialistas. Então, como é que o Moraes e Silva define a sodomia? Nesta mesma linhagem, como pecado abominável, e mantendo a tradição, indigno de se nomear. É curioso, nós estamos no final do século das luzes, mas há aqui um elemento interessante, que é a noção de que é um pecado, portanto, que contraria a Deus, mas a noção também que é um pecado que contraria a natureza. Nesse sentido, a sodomia é um pecado contra a natura. Natura, por diante de especialistas, é um termo do português medieval que tanto designa a natureza como também os genitais. O sodomita contraria a vontade de Deus, peca, contrariando a ordem natural, no caso do coito. E para abonar o vocábulo sodomia, o lex sodomia, o Moraes e Silva se ampara na mitologia e na literatura. Da mitologia ele vai citar um personagem estranho, que é a rainha Semíramis, que, acredite se quiser, teria populado anualmente com o seu cavalo. E vai citar, é isso que a mitologia diz, a mitologia diz coisas absurdas, é isso que é a mitologia. E vai também invocar um passo de Camões, nos Lusíadas,